e agora nós estamos ao vivo nessa transmissão da segunda aula do evento da Lei da Vida, onde nós estamos falando sobre o efeito que as emoções, os nossos pensamentos têm sobre o nosso corpo. Nós estamos falando sobre a Lei da Vida, tá? Esse termo, a Lei da Vida, nós já explicamos ontem, que ele vem de um conceito universal, onde nós podemos ver que toda a natureza, todo o universo respeita essa lei que é, primeiro, receber para, então, dar. É como uma mangueira. Se você prestar atenção numa mangueira, a mangueira, obviamente, ela tem a função de, no caso a mangueira de água, a gente sabe que praticamente ela é um canal pela qual a água vai passar aqui para o outro lado. Então, nesse lado é o receptor, ela precisa receber para dar, entendeu? Então, se ela não está conectada a nada, se ela não recebe de nenhuma fonte, que é a questão que a gente falou ontem, muito de fonte, ela não tem nada para dar. Nós, seres humanos, somos também canais, nós recebemos e transmitimos. Esse receber e dar faz parte dessa dinâmica, dessa lei da vida que você encontra na natureza. Árvores, animais, a terra, o solo, as plantas, tudo precisa primeiro receber para depois dar. E olha só, nós falamos aqui das necessidades que são básicas, separadas em necessidades físicas e necessidades emocionais e espirituais. Das necessidades básicas, a dinâmica é muito parecida. A gente também recebe e dá. Nós respiramos e exalamos o ar, que na verdade ele é uma troca, né? O gás carbônico. Mas o que acontece é que a gente fala de receber, ela tem uma conotação de passivo, né? Eu recebo. Eu não faço nada, só recebo. Mas é um pouco mais do que isso. Na verdade, a palavra seria pegar, tomar. Ela é muito mais apropriada, por quê? Porque o ar eu não só recebo. Porque se eu não respirar, não adianta nada. Assim como também a água. A água eu não recebo, eu não fico passivamente recebendo da água. Eu preciso beber, eu preciso tomar uma ação específica. Assim também com o alimento. Eu não posso simplesmente passivamente receber o alimento. Até o bebezinho, ele também precisa chupar, senão ele não vai adiantar nada. Por que isso é importante? Porque depois nós vamos falar da questão do amor, que nós brevemente, rapidamente só introduzimos ontem, que ela também é ativa. Eu não simplesmente recebo. Eu preciso ir atrás e pegar dele, tá bom? Só fazendo essa observação. Então, nós falamos também ontem de duas premissas, que é praticamente ali como se fosse uma verdade absoluta sobre a lei da vida, essa lei, que tem a ver com a lei da termodinâmica, que nada existe para si só. Então, ó, nada existe para si só, e nada existe por si só, né? Por si ou si aqui, né? Então, essas duas verdades, elas estão também por toda a natureza e a gente consegue ver, mesmo que a gente não conheça bem lei da termodinâmica, a lei da física, qualquer que sejam essas leis que a gente fala muito delas na física, na química, biologia, mesmo que não conheçamos nada sobre essas leis, elas existem, quer eu queira ou não, quer eu goste ou não. E por que a gente chama de lei? Porque elas são imutáveis, elas são inalteráveis, elas são estáveis, constantes. Tanto é que nós podemos nos basear nessas leis para inventar coisas. Nós inventamos, por exemplo, o avião. Nós voamos, e é um meio de transporte muito estável, justamente porque existem leis, das quais nós obedecemos essas leis. Se a gente obedece a lei, isso quer dizer que a gente tem uma previsibilidade, é previsível, a gente consegue fazer cálculos e basear nessa matemática para entender os resultados que são constantes, entendeu? Então, nesse caso, inclusive, esses cálculos que a gente tem, não é só no nível terrestre, até no universo, lá no espaço, como que a gente foi à Lua? Como que a gente manda satélites para lá? Como que o foguete sai? Tudo é baseado em cálculos, nessas leis que nós vamos descobrindo e entendendo como seres humanos, para poder, então, criar essas invenções e tomar essas decisões. Quando o assunto é lei da vida, e por que é chamada lei? A lei da vida para o universo. Porque justamente essa lei aqui é previsível. Quando a gente fala das necessidades, é básico.
eu não posso escolher minha necessidade, nem você, nem ninguém. Nós temos uma necessidade, e as necessidades são água, comida, alimento, oxigênio, calor. Se eu não tiver essas coisas, nós simplesmente deixamos de existir. Então elas são, por isso é chamada de lei. E ela é baseada nesse mesmo princípio de receber para dar. Eu primeiro preciso receber para depois dar. Mas Klinger, você está sendo tão redundante ali, você está falando tanto sobre isso. Você vai entender por quê. E é tão importante isso porque mais adiante a gente vai entender o porquê vêm as doenças. Doença nunca vem sem uma causa. Sempre vai existir uma causa. Todo o efeito, é parte também da lei da termodinâmica também, todo efeito tem uma causa. Toda causa produz um efeito. Então, podemos nem saber direito qual é a causa. É por isso que muitas vezes a gente vai no médico fazer uma bateria de exames para a gente tentar achar a causa. Mas muitas vezes os exames não vão apontar para a causa. Eles vão apontar para algum elemento químico que está provocando, que já faz parte desse efeito. Porque muitas vezes, eu vou dar o exemplo aqui da gota, que é aquela inflamação na articulação nos pés, que é resultado do excesso de ácido úrico no sangue. Isso é muito doloroso, eu nunca tive, mas eu pesquisando, eu entendi que dói muito. E normalmente você tem ali, você pode ter em um dos pés ou até nos dois, mas normalmente começa em um dos pés. Ou pelo menos a frequência é um dos pés. O que acontece quando a gente analisa essa questão de ácido úrico? Você vai lá, primeiro, o que você faz? Você faz um exame. Aí você tem, vou fazer aqui um desenho daquele beaker lá, né, que tem lá no laboratório. Aí você vai fazer um exame e eles vão coletar sangue. Então vamos lá, existe uma outra lei chamada da lei da difusão. Da lei da difusão diz que quando você coloca algum, vou colocar o vermelho aqui, ó, você coloca algum elemento que é solúvel na água, o que vai acontecer? Ou não só água, mas qualquer outro lugar que ele dissolve, ela vai dissolver e vai ficar quase que homogêneo. Então, ela não vai ficar só aqui no cantinho ou só aqui no cantinho, ela vai misturar e vai ser uma coisa só. O nosso sangue é semelhante, ele obviamente é solúvel, então quando você tem elementos, no caso a gente está falando de ácido úrico, no sangue, ele vai para a corrente sanguínea. Então a presença do ácido úrico vai estar em todo o sangue. Inclusive quando você vai fazer um exame de sangue, você não precisa tirar lá no pé o sangue para saber se tem ácido úrico no pé. Você pode tirar no braço e vai apontar se tem ácido úrico no pé ou não, porque está na corrente sanguínea inteira. E o que isso quer dizer? A presença de ácido úrico, na hora que você faz o exame e tem um laboratório, vai indicar ali um problema. Só que normalmente você vai pensar assim, o problema é ácido úrico, então vamos tomar um remédio e diminuir a presença de ácido úrico. Nesse caso vai até melhorar um pouco a inflamação, mas você não está resolvendo o problema da questão do que está provocando o excesso de ácido úrico. Então, eu só expliquei o exemplo do ácido úrico para dizer que o ácido úrico não é a causa da gota, ele faz parte do problema. É o elemento químico que está causando a inflamação, que causa dor. Mas tem algo além disso que está causando ali o problema no pé. Então, eu queria falar sobre outra necessidade muito importante, que é amor. Essa necessidade aqui, eu diria que ela é a mais importante de todas, porque sem ela, realmente o ser humano ele fica sem propósito, ele fica sem direção, ele entra num estado de depressão profunda e morre. Depressão mata. A pessoa perde a vontade de viver e, na verdade, não é nem o fato dela se matar, é o fato que o corpo para de funcionar, ele vai sucumbindo, ele vai cedendo a toda essa depressão mental, essa negatividade, onde ele entende, vou falar já da energia, que é uma energia de má qualidade e tudo vai sendo afetado. Crença afeta meu comportamento, que vai afetar os sintomas e obviamente, a saúde. Então, assim como todas as outras necessidades, ela é uma necessidade, por quê? Porque eu preciso dela, senão eu morro. E agora, se ela é uma necessidade, isso significa que eu também não produzo, eu não tenho essa capacidade de produzir aquilo que eu necessito. Então você fala assim, tá, vou dar uma pausa aqui e falar assim, peraí, Clint, você está falando então que eu não posso amar meu pai, minha mãe, que eu não amo meus filhos, que eu não amo minha esposa, meu esposo, então como assim que a gente ama, quando eu falo eu te amo e tal? Bom, nós vamos entrar nessa questão justamente hoje,
Porque isso faz parte de um engano tão grande que a gente se perde nesse meio, e é uma das razões que a gente se autodestrói. Tanto a civilização, assim, no nível de nações que fazem guerra contra as nações, ao nível pessoal, pessoas que chegam a cometer delitos contra outras pessoas. Entendeu? Hoje é muito falado em narcisista é o oposto disso, é o extremo, né? Mas você não precisa ser um narcisista para ser egoísta. Tem pessoas muito egoístas que não são narcisistas. O egoísmo é o oposto do amor. O egoísmo, ele na verdade, ele em vez de dar, ele quer receber. Primeiro, ele não recebe amor, porque ele não vai na fonte e ele não tem nada para dar, então ele só quer receber e sugar. E a gente vai falar de onde é essa fonte de amor, porque se eu não produzo, também você não produz. Se você não produz, você não é minha fonte de amor. E nem ninguém mais. Ah, Clíndia, não estou gostando disso, um pouco delicado isso. Como assim minha mãe não é minha fonte de amor? Nós vamos ver. Você entendeu o que eu falei aqui atrás? Sobre a mangueira? Nós somos canais. O canal, o que ele faz? Ele simplesmente transmite aquilo que ele recebe. Se entra água desse lado, solta água desse lado. Se entra amor aqui, vai sair amor desse lado. Ele sim, nós somos capazes de transmitir amor, claro, mas não vindo de nós mesmos. Existe uma fonte de amor, e nós vamos falar disso daqui a pouquinho, onde é essa fonte de amor e por que o mundo está nesse caos que está e por que a gente está se autodestruindo, tá? Bom, eu vou respaldar, pegar minhas anotações aqui agora, porque agora é onde eu vou respaldar o que eu estou falando para você, através de estudos científicos que mostram realmente como essas coisas funcionam dessa forma. E depois a gente vai trabalhar o aspecto mais prático, que é o aspecto do dia a dia que acontece um com o outro, tá? Tanto como o que uma pessoa pode fazer a mim e o que eu posso fazer para ela, como que eu reajo e tudo mais. E como que funciona a nossa mente. Então vamos lá. Existe um livro muito conhecido que é traduzido no português, Por que Zebras Não Têm Úlceras, de Sapolsky, o Robert. Ele faz um estudo, e é muito bem embasado isso também, que na verdade, estudos mostram que os pensamentos negativos recorrentes, eles causam o quê? Ativam o eixo HPA, que é o hipotálamo, hipófise adrenal, que aumentam o cortisol, adrenalina, aquilo que a gente estava falando, que na verdade mantém o corpo em estado de alerta crônico. E quais são os efeitos disso? Documentado, você pode pesquisar. Aliás, todos aqueles que estão participando na live, que estão no grupo, nós vamos disponibilizar um PDF bem bonitinho, bem legal, com essas informações científicas, bem didático, bem legalzinho para você dar uma passada, você pode olhar lá com seu esposo, sua esposa, que vai, olha, é muito prático, é muito legal, vai ajudar muito a clarear a mente com respeito aos efeitos negativos dessas coisas que com frequência a gente faz sem perceber. Às vezes a gente está num estado de alerta constante e a gente não percebe, a gente está vivendo e acha que isso é normal, né? Quando na verdade o corpo sente tudo e um dia ele vai pedir conta. Então é importante você prestar atenção nisso. Então fica atento ao PDF que a gente vai mandar para vocês. Quais são os efeitos documentados dessa reação, desse efeito, esse estado de alerta constante, crônico, né, chamado? Inflamação crônica, imunidade reduzida, problemas gastrointestinais, hipertensão, fadiga crônica e piora a recuperação das doenças, afeta o processo de recuperação das doenças. Tá? Vou para o próximo estudo que tem, chamado efeito nocebo, que é o oposto do placebo. Qual que é o efeito placebo? Você lembra? Todo mundo acho que já ouviu falar um pouco desse efeito placebo, que é assim, o pessoal vai fazer um teste, eles separam em 2 grupos, eles vão testar tal medicamento. Então o medicamento, um grupo eles dão um medicamento verdadeiro, no outro grupo eles dão um medicamento que não é nada, é só farinha, não tem nada. Você não sabe qual medicamento você está tomando. E eles falam que o medicamento tem a função de resolver determinado problema, ajudar, tem uma certa função. O que acontece? Acontece que nesse caso, se a pessoa toma o remédio, ela não sabe se é placebo, se é o medicamento verdadeiro ou não, mas ela toma. Ela pensa que ela está tomando um remédio que vai fazer bem para aquele determinado órgão ou aquele problema específico. O efeito placebo nos diz que porque a pessoa pensou que ia fazer bem, ele faz bem. E aí existem reações. Então o efeito placebo é muito documentado e muito utilizado. Então só nesse exemplo já mostra o poder da mente, o poder do pensamento de que algo vai me fazer bem e acaba fazendo bem. Claro, ele não funciona para tudo, porque existem medicamentos que estão ali sendo testados, mas isso mostra, sempre eles são testados em grupos diferentes com um medicamento que não é um medicamento real para poder ver o efeito placebo,
porque já sabe que isso é real. Então, o efeito nocebo é o contrário. Qual seria o contrário do placebo? Eu pensar que algo vai me fazer mal. Então, Bennett et al., que na verdade aqui faz parte de acredito que isso tem referência a um artigo científico, The Lancet, e a gente vai mostrar isso para vocês depois, que diz assim, ó, quando uma pessoa acredita que algo fará mal, isso espera um efeito negativo. Não, quando ela espera um efeito negativo, ou interpreta sensações com medo. Então vamos lá, 3 coisas. Quando ela acredita que algo vai fazer mal. Segundo, quando ela espera um certo efeito negativo de alguma coisa. Ou ela interpreta sensações através do medo, ou com medo. Isso é o efeito nocebo. E qual que é o efeito que isso produz no corpo, que pode produzir no corpo? Vamos lá. Número 1, produz sintomas reais. Olha só que incrível. Aumenta a dor, piora efeitos colaterais e reduz a eficácia de tratamentos. Porque ela tem o efeito nocebo, tá? Que são pensamentos e expectativas que produzem um efeito ou efeitos psicológicos mensuráveis. Isso pode ser medido, inclusive. Tá? Muito bem. Vamos para o terceiro estudo aqui, que é mais voltado na questão de terapia cognitivo-comportamental, que é o conhecido como TCC, que mostram que a ruminação... O que é ruminar? Ruminar é você ficar voltando naquele assunto ali, ó, eu aprendi primeiramente essa palavra ruminar na Bíblia, que falava sobre animais que ruminam. Lá em Levítico 11, que está uma lista de animais que podem comer e outros que não podem comer, e aí falava animais que ruminam. Eu falava, quer dizer, quando você é criança, eu falava, o que é ruminar? Vaca, por exemplo, rumina, que é o quê? Ela come o pasto ali o dia inteiro, depois ela traz todo aquele pasto de volta e ela fica mastigando ela de novo. Isso é ruminar. Vem e rumina e volta de novo. Vem, rumina e volta. Parece que ela tem 4 estômagos, é isso? Alguma coisa assim, né? Então, ruminar, trazer o assunto toda hora e tal. Autocrítica constante. Pensamentos catastróficos. E eles estão todos associados a depressão, ansiedade, distúrbios do sono, dores psicossomáticas. Aqui esse estudo vem de Beck, A.T. Beck, que chama de Cognitive Therapy and Emotional Disorders. Vai estar lá para vocês olharem, tá? Que, resumindo, quer dizer o quê? Que o padrão de pensamentos melhora sintomas físicos, não só emocionais, como também... perdão, eu li errado aqui, minha letra aqui, desculpa, gente. Que o padrão de pensamentos ele pode tanto melhorar ou piorar os sintomas, não somente físicos, como também emocionais. Pronto, consegui falar a frase. Então vamos lá. Esses são assuntos muito bem documentados. Tá? Eu vou colocar minha cola aqui, que eu também tenho os assuntos que eu quero falar com vocês já já. Então é o seguinte. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? Bom, tudo. Se você estava escutando falar ali desses estudos, só para poder respaldar aquilo que a gente estava falando, que a mente, o pensamento, ele produz energia positiva ou negativa. Ali são estudos falando sobre essas percepções, né, do cenário, da situação, como eu levo. Por exemplo, não é necessariamente só uma palavra negativa. Vamos supor que o seu cônjuge foi grosseiro com você. Ou a pessoa que estava te atendendo, ou teu chefe, foi lá e foi grosseiro ou te humilhou lá no trabalho, alguma coisa assim, e falou uma palavra grosseira com você. O que acontece? A palavra em si não tem... A gente fala que palavras têm poder. De fato, porque não é tanto o poder que a palavra tem, mas como as pessoas recebem essas palavras. Tanto que é tão comum isso, que a gente acabou de ver tantos estudos documentados, que, claro, nós precisamos ser muito responsáveis naquilo que a gente fala e faz, porque o que a gente fala e faz impacta a vida dos outros. No entanto, aqui existe um efeito muito interessante que, se não fosse assim, se não houvesse saída ou solução, todos estávamos perdidos. Assim, no sentido de todos estaríamos simplesmente vulneráveis às circunstâncias e ao nosso entorno ali. Ou seja, se eu trabalho com um chefe muito animal, muito grosseiro, pronto, ali acabou minha vida, ele vai me destruir, vai me humilhar e eu vou acabar ficando doente. E isso acontece tanto em cônjuges, familiares, parentes, isso tudo é muito real, que a gente acabou de ver, e é por isso que tem muitos estudos sobre isso. Mas a solução que a gente vai trazer para vocês, principalmente amanhã, nós vamos falar sobre hoje um pouco, é o fato do seguinte: aqui tem a pessoa,
existe aqui uma esfera de ação que é responsabilidade, tá? Eu vou colocar aqui, ó, esfera de ação, tá? Esfera de ação. Essa esfera de ação, cada indivíduo ele é responsável por ela. Então, essa esfera de ação, eu sou responsável por ela, pelo que eu falo, certo? E vice-versa. Só que eu não sou responsável pelo que você fala, eu sou responsável pelo que eu falo, ou pelo que eu faço. Voltando às necessidades, eu só bebo água, eu só posso comer, eu só posso... E nesse sentido, funciona também dessa forma. A lei mostra que cada qual é responsável pela sua ação. No entanto, olha aqui, ó, se ela fala algo e eu recebo o que ela fala, por exemplo, meu chefe me humilhou lá no trabalho, foi grosseiro, me humilhou. E ele falou que eu sou inútil, que eu sou um irresponsável, que eu não presto para nada, que eu sou um idiota, ou que seja. Você pode imaginar um cenário aí onde ele falou e acabou com sua autoestima, botou você lá embaixo, na frente de todo mundo. O que acontece? Lembra da árvore, que é a base do estudo. A minha crença impacta naquilo que eu preciso, minhas necessidades, que vai impactar na minha ação, que é o meu comportamento, que vai impactar na minha saúde. Tá? O que acontece? Se eu acredito no que ela, meu chefe, ou quem seja, está falando para mim, eu acredito nessas palavras, eu recebo elas como minhas palavras, pronto, elas agora são minhas. Elas afetam minha crença, afetam aquilo que eu preciso. Eu estou precisando de reconhecimento, de ser valorizado. Ela não me valorizou. Às vezes parece que eu travo aqui, porque na minha mente, esse assunto aqui, eles são, só para você ter uma ideia, eu vou parar aqui para você entender, são 16 horas de conteúdo do curso da Lei da Vida. E existe um livro, obviamente, que é baseado nisso. Essas 16 horas, ela vai construindo passo a passo toda essa linha de pensamento. E como nós temos só 3 dias, e essa é a primeira vez que a gente está fazendo isso de forma intensiva, e a gente quer passar muito valor para vocês, a gente quer entregar o máximo para vocês ficarem muito satisfeitos e poderem sair desse evento falando assim, cara, foi muito legal, foi muito bom, valeu muito a pena, eu pagaria para estar nesse evento, e foi de graça, e independente de se você um dia vai ler esse livro ou não, você vai ficar satisfeito, e é o que a gente quer fazer. Então, quando eu estou falando para vocês, eu venho uma jorrada, uma avalanche de ideias aqui na minha cabeça sobre a dinâmica do curso, desse conteúdo, que às vezes eu fico com medo de estar me adiantando, de estar atrás, eu falo uma coisa, mas talvez eu não falei outra. Você vai ter que ter paciência comigo, porque é muito difícil colocar todo esse conteúdo em apenas 3 dias, tá? Mas a boa notícia é que a gente tem várias ferramentas que a gente vai disponibilizar para vocês gratuitamente, que vocês podem entrar, vocês podem se inscrever lá, vocês podem ver todos os 16 conteúdos lá, os módulos, onde tem os temas sobre cada passo dessa ideia, de como a minha mente funciona, como isso afeta a minha saúde, e como poder escapar disso, que é o mais importante, é como a gente escapa dessa vulnerabilidade, que é assim, tá, se meu pai me tratou mal a vida inteira, eu tenho aquilo entalado aqui, aquilo me magoou, me machucou muito. Se você não resolver, a chance de você desenvolver uma doença séria, crônica, eventualmente, um câncer, um tumor, alguma coisa, é muito alta. Tem vários estudos sobre isso. Existe um psiquiatra, um livro muito conhecido, famoso, traduzido em português também, chamado que O Corpo Guarda as Marcas, o Corpo Registra as Marcas, algo assim. Ah, tem aqui, ó, O Corpo Guarda as Marcas, é isso mesmo. Psicólogo, claro, como que não vai ter um livro desse? Esse livro mostra o que os traumas do passado, as feridas emocionais que ficaram guardadas e reprimidas e não resolvidas, acabam se desenvolvendo em doenças lá na frente, que quando resolvidas, a ciência, a medicina está tentando tratar, está tentando encontrar a origem daquilo. Pessoas que têm problema, não conseguem andar, ou vários tipos de problemas que elas resolvem o problema emocional, e o que acontece? Ela começa a melhorar e puxa vida, como assim? Claro, estão resolvendo a causa do problema. O corpo não estava aguentando mais aquela parte emocional, toda aquela energia negativa, ele acabou dizendo, não aguento mais. E o corpo se manifesta, como a Vanessa falou ontem, o corpo fala. Ele não fala com palavras audíveis, mas ele fala através de sinais, de sintomas e às vezes de doenças. Então,
eu estou falando aqui sobre receber a palavra de outra pessoa, a frase, como minha, e eventualmente isso vai afetar minha saúde. Vou explorar um pouquinho mais aqui, porque é necessário explorar mais, porque esse assunto é onde a gente mais se confunde. Então olha aqui, ó. Eu vou falar sobre... Vou contar uma historinha agora, que é um exemplo onde você pode se ver nessa historinha. Você tem uma pessoa que você ama muito, tá? E essa pessoa que você ama muito, você está se preparando para dar ali um presente muito, muito caro para ela, que é o favorito dela. E você não tem o dinheiro, obviamente, agora, mas você trabalha, você economiza, você junta tudo aquilo, você não conta os dias para você... Todo mês você separa um dinheirinho lá porque você quer fazer esse agrado, você quer comprar esse presente para a pessoa que você ama, e você simplesmente não vê ali, não vê a hora de chegar o dia que você já tem o dinheiro para comprar. Chega o dia, pronto, vários meses, você juntou, talvez anos, e você juntou esse dinheirinho, agora você vai lá comprar esse presente, e você, com todo carinho, todo cuidado, alegre da vida, feliz da vida, compra o presente, traz para casa, você embrulha num pacote bem bonitinho, você faz um cartãozinho bem bonito com a sua própria letra ali, você faz um desenho bonitinho, e você chega o momento do grande dia de você entregar esse presente. O que acontece? Você vai lá na casa da pessoa e bate na porta, e a pessoa abre, e você com aquele sorriso tão grande, entrega o presente para ela e fala surpresa, e aí a pessoa te recebe da seguinte forma: ela pega o presente da sua mão, não fala nada, joga no chão, ela pisa em cima dele, chuta o presente, fecha a porta na sua cara e entra para dentro, e você já entra para dentro, né? E ela entra para casa, e agora? Conseguiu imaginar, ou se imaginar nessa cena? Como é que você vai se sentir nesse momento? Já consegue imaginar como que você se sente? Pô, seria legal agora se a gente estivesse assistindo ali no YouTube os comentários. Mas tudo bem. Pensa aí, fala alto aí, você assistindo isso, coloca no Instagram, como que você se sente, quais são os seus sentimentos desse momento. Olha, eu já palestrei isso, já ouvi também palestras falando sobre esse momento, e normalmente a audiência fala de algumas coisas. Ela vai se sentir assim, ó, ela vai se sentir com raiva, vai se sentir confusa, vai se sentir arrasada com Z, né? S. Ai, coloquei com S. Arrasada, ó, com S, arrasada. Vai se sentir ali decepcionada. Vai se sentir triste, traída, não valorizada, desvalorizada. A pessoa não deu valor, desvalorizada. Então, olha só, e mais, todos esses sentimentos agora que o presente não foi recebido. E a pergunta que fica aqui é: por que você se sente dessa forma? Por que se sente com raiva, confuso, arrasado, decepcionado, triste, traído, decepcionada, desvalorizada? Por que a gente se sente assim? Bom, em primeiro lugar, porque a gente tem uma crença de que o presente, o meu presente, ela rejeitou, que custou meu dinheiro, meu presente, o meu dinheiro, o meu tempo, tá? Todas essas coisas, né, ali que eu considero como minhas, dinheiro, tempo, presente, recurso, os meus sentimentos, quer dizer, sentimentos sim são, né? O que acontece? Eu sinto que eu perdi. Houve uma perda, vou botar perda melhor. Houve uma perda desses valores aqui, do presente, do dinheiro, do recurso, do meu tempo, tudo isso, perdi. E normalmente nós temos grande dificuldade de lidar com perdas. Por quê? E agora eu vou explicar. Tá, mas antes, peraí, eu já vou explicar a questão de perda. Nós temos dificuldade de lidar com a perda porque e dependendo, claro, você perder R$5, você vai ficar chateado, né? Puxa, perdi onde que eu coloquei. Se você perder 50, vai ficar um pouquinho mais chateado. Se você perder 500, você vai ficar um pouquinho mais chateado. Se você perder 5.000, você vai ficar mais chateado ainda, certo? Então, claro, depende do tamanho da perda que está associada ao valor. Que valor
ele obviamente está ligado à nossa percepção, à nossa crença, o que tem valor de fato, né? Então, nesse âmbito aqui, eu quero falar um pouquinho sobre, a gente vai falar mais especificamente amanhã, sobre como lidar com as perdas, tá? Que é o caminho de volta, é a solução, porque todos nós enfrentamos perdas e sofrimentos. É algo inevitável nessa terra, a gente não consegue viver, não tem ninguém, absolutamente ninguém, que consegue viver aqui sem nunca ter passado por alguma perda, algum sofrimento. Porque todos nós, eventualmente, vamos perder os nossos pais, se nós vivemos o suficiente, porque eles vão morrer antes de nós. Vamos perder, talvez aí vai perder um animal, vai perder dinheiro, vai perder oportunidade, vai perder um amor querido, de um namoro, e vai perder talvez um divórcio, o emprego, dos sonhos que você tinha, e muito. A gente passa por perdas constantes. E não só as perdas também nos lançam muitos sofrimentos, né? Lidar com as perdas é um negócio complicado. E aí eu volto a falar, quanto mais valor a gente tem naquilo que a gente perdeu, mais sofrimento a gente tem. Principalmente quando o assunto são pessoas, que a gente valoriza muito, e a gente perde essas pessoas, né? Ou às vezes você é apunhalado pelas costas por um sócio que você confiava sua alma, entregou tudo, você confiava tudo e daqui a pouco ele te dá um tombo, puxa o teu tapete e te dá um prejuízo enorme. O que acontece? Você se sente o quê? Traído, decepcionado, todos esses sentimentos negativos que se alimentados de forma crônica vão causar um estrago no seu sistema, porque eles vão trazer energia negativa, crônica, como a gente viu ali nos estudos. Tá? Então a gente vai falar mais sobre a perda. Agora eu vou falar sobre como que nós fomos feitos e por que a gente tem problema com a perda. Vou tentar falar bem rápido aqui que meu tempo está praticamente acabando. Olha aqui, ó. Nessa linha aqui, nós vamos dividir entre ganhar e perder. Nós, isso aqui somos nós, certo? E existe aqui, isso aqui é como se fosse uma forma de medir entre ganhar mais, ou ganhar menos, ou perder menos. Perder e perder menos. Então, ninguém, absolutamente ninguém em sã consciência gosta de perder. Ninguém quer perder. Ninguém absolutamente pensa em perder. A gente só pensa em ganhar. Ah não, mas eu não sou tão ganancioso assim não, eu aceito perder, eu jogo um jogo lá em casa, futebol, e se eu perco tá tudo bem. Não estou falando de jogo, não estou falando de um esporte, algo ali recreativo. Eu estou falando na vida em si. Nós fomos criados para ganhar. Essa é a nossa fábrica, é a nossa essência como ser humano. Nós fomos criados para ganhar e nunca para perder. Todas as nossas decisões são baseadas em ganho e não perda. Então, quando nós vamos tomar uma decisão, todas elas, tá? Inclusive quando você vai comprar uma roupa, você vai lá, olha para aquela camisa ou aquele sapato, sua mente, consciente ou inconsciente, está trabalhando esse esquema aqui, ó. Está trabalhando ganhar ou perder. Eu penso assim, nossa, que sapato bonito, nossa, parece confortável, que legal. Aí você vê o preço, R$600 o sapato. Aí sua mente está pensando assim, ó, R$600, tá. Eu vou ganhar ou vou perder? Será que vale realmente R$600? Você pensa assim, cara, esse sapato para valer R$600 tem que durar pelo menos 5 anos. Ou 6, né? Porque R$100 por ano, até que eu pago. Ou a pessoa fala assim, cara, se durar 3 anos tá bom, R$200 por ano, um sapato por ano, mas tem gente que usa pelo menos um sapato por uns 2 anos. Então, beleza, R$300 por um sapato, um tênis, beleza. Então, vai durar isso os 2, 3 anos, vale a pena. Aí eu penso assim, não, vou ganhar. Eu vou pagar R$600 porque ele é durável, é confortável, e, pô, eu juntei, tenho dinheiro, eu mereço. Você vai lá e vai olhar isso como ganho e não perda. Você vai tomar a decisão de comprar o sapato, comprar o tênis ou a roupa lá que você está olhando, aquele terno ou aquela roupa, aquele vestido lindo, maravilhoso que custa quase R$1.000 e você fala, meu pai do céu, R$1.000, como subiu a inflação, hein? Nossa, eu lembro comprando terno por R$200, agora R$1.000 um terno. Tá, é ganho ou perda? Nossa, cara, eu não vou usar tanto terno, eu não vou usar esse vestido uma vez, você vai pensar assim, não é perda, eu não vou comprar. Aí você decide não comprar, porque na sua mente você está raciocinando perder, em vez de ganhar. Então, esse raciocínio serve para tudo. Eu vou comer determinado alimento. Aí, vamos lá, vamos falar assim de uma pizza bem gordurosa com aquele queijo, aquele monte de queijo ali, que, na verdade, vou falar aqui, mas o ser humano nunca deveria comer queijo. Mas a gente come e acha uma delícia, mas o queijo, na verdade, o processo do leite para transformar em queijo, ele se transforma em algo indigesto. Ele não é considerado
de fato, um alimento pelo nosso corpo. Ele traz inflamação, alergias, e o corpo ele vê como um elemento estranho que ele tem que eliminar. Tá lá, aquela pizza bem gordurosa, e você fala assim, é ganhar ou perder? Sua mente está raciocinando. Você pensa assim, cara, é ganhar. Tô com os amigos, tô partilhando, é gostoso, vou passar um bom momento, não faço isso todo dia. Você vai lá e come, certo? Ganhar. Mas se você tem aquela consciência de saúde, você é um atleta, você está se preparando para a maratona, você está competindo, sua vida é ser atleta, você precisa de um corpo que trabalha de forma excelente. Você vai pensar assim, eu tá doido botar esse troço no meu corpo? Eu vou colocar isso, amanhã eu não consigo nem correr. Sua performance cai, seu concorrente, seu adversário, né, vai ter vantagem sobre você. Você vive isso, você ganha dinheiro com a saúde. Você não pode dar o luxo de comer pizza, comer hambúrguer, sorvete, batata frita. Você fala assim, cara, não vou fazer de jeito nenhum, porque se eu fizer, é perda. Então você não faz. Compreendeu como nós somos sempre feitos para ganhar e não perder? Eu vou sair de férias. Ah, cara, férias é ganhar ou perder? As férias é ganhar. Aí você fala assim, cara, minhas férias vai custar 20 mil. Aí você olha para o seu orçamento e fala, cara, eu tenho só 5 mil guardados, eu vou fazer uma dívida de 15 mil para eu sair, cara, mas é a férias, meus sonhos e tal. Você vai raciocinar, você fala, cara, vale a pena, eu vou fazer uma vez na vida, depois eu vou juntar, vou ganhar mais, eu vou me... Beleza, você junta e faz. Ah, não, é muito caro, eu vou fazer umas férias um pouquinho mais barato, fazer uma férias de 5 mil, não entro em dívida, tal. Você entende que todas as decisões estão entre ganhar e perder. Só que é o seguinte, o que entre ganhar, a gente também escolhe no âmbito de ganhar. Sempre se tiver duas opções entre ganhar mais ou menos, você vai escolher ganhar mais. Por exemplo, se você tiver numa situação onde você ganha 100 reais e na outra você ganha só 10, não teria muita diferença entre fazer uma ou outra, você vai fazer a situação que ganha 100. Por quê? Por que você vai fazer de 10 se você pode fazer de 100? Se você quer ganhar 100, vai ganhar 10. Isso é óbvio. Então, também a decisão entre ganhar mais sempre vai prevalecer a ganhar menos. O que é pior do que ganhar menos? É não ganhar nada. É pior do que ganhar menos. Mas o que é pior do que ganhar nada? É perder. E o que é pior do que perder? É perder muito. Tá? Então, existe perder e perder mais, existe ganhar e ganhar mais, ou ganhar menos. Tá? Nessas decisões, nesse âmbito é que a gente foi escolhido para tomar decisões. Só que tem um porém. E aqui eu vou começar a entrar num aspecto mais espiritual. Nosso discernimento, ele está com um probleminha, porque nós muitas vezes o que vemos como ganho, ele é perda. Por exemplo, a pessoa que tem diabetes, que desenvolveu ao longo de 10 anos, ela nunca visualizou que ela ia um dia ter diabetes. Ela simplesmente foi tomando decisões, pensando que ela estava ganhando. Chegou um momento que ela descobriu que era perda. E tem gente que perde muito com a diabetes. Ela ainda é reversível, se é tipo 2. Você consegue ainda reverter, mudando seu estilo de vida e fazendo algumas alterações, mas primeiro precisa mudar a crença, porque mudar hábitos é muito difícil. E você precisa entender o porquê você está fazendo aquilo. E aí quando você muda, você pode reverter. Mas você entende que muitas vezes a gente toma decisões pensando que vai ganhar e vai perder? Por exemplo, eu estou num casamento. Você está num casamento. No casamento, você, quando namorava, ganhava atenção, ganhava presente, ganhava tempo, passava tal. Chegou o casamento, aquela vida corrida e tal, chega um momento onde você começa a ganhar menos. Já está ocupado, já aquela novidade já acabou e tal, e começa a ganhar menos, e você fala assim, bom, pelo menos estou ganhando alguma coisa, né? O casamento é assim, você se conforma e fica. Acontece que outras pessoas vão te dando atenção no trabalho mais do que o seu marido, o seu cônjuge está te dando em casa, e você vai vendo isso como ganho. E aí você fala assim, puxa, aí você começa a gostar daquele tratamento que estão te dando, e você, em vez de... você fala assim, puxa, eu vou ter um caso com essa pessoa. Você não pensa da noite para o dia, isso é com o passar do tempo. Meu marido não está me dando atenção, mas fulano do trabalho está me dando atenção. Só que você raciocina, não, jamais vou fazer isso. Isso é perda. Pelo menos eu estou ganhando alguma coisa. Mesmo que pare de ganhar, você fala assim, tudo bem, não estou ganhando nada do meu marido. Mas se eu fizer isso, eu vou perder a estabilidade, o divórcio vai ser muito caro, eu vou perder o meu lar, meus filhos vão ser prejudicados. Você fica mesmo não ganhando nada. Por quê? Porque pior do que não ganhar nada é perder. E você não quer perder, e você considera isso como perda, você fica no casamento e aguenta e tal. Claro, se você tiver uma noção, uma vida religiosa, um conhecimento bíblico, você vai, obviamente, também isso vai influenciar na sua decisão. Fala, nossa, Deus não gosta, isso vai ser ruim, e você permanece. Agora, se no teu matrimônio, no teu casamento, você não somente não está ganhando nada, você está perdendo porque a pessoa te trata mal, e não faz isso, não é o provedor em casa, e é violento, e é agressivo, e você já está perdendo. Aí seu raciocínio começa a mudar. Porque você fala, gente, eu não só não estou ganhando nada
como também estou perdendo, e isso está horrível. E você acaba isso influenciando na sua decisão de um possível divórcio, ou talvez um adultério, que não é o melhor cenário, mas nessa decisão é baseada nisso daqui. Por que eu me demorei aqui? E eu queria falar mais coisas, mas meu tempo acabou. Eu me demorei aqui porque justamente é nesse aspecto que nós tomamos decisões. E olha, existem 7 aspectos, 7 princípios que influenciam nossas decisões. Isso está no nosso ser, tá? E como nós somos canais, né, recebemos e distribuímos, a forma como nós recebemos esse tipo de informação e como nós passamos adiante vai depender desses 7 aspectos do nosso ser, da nossa essência. Número 1, identidade. Quem eu sou vai influenciar as minhas decisões. Se eu sou uma pessoa de moral, eu sou uma pessoa de honra, eu sou uma pessoa que tem palavra, eu sou uma pessoa, isso vai influenciar nas minhas decisões. Eu sou filho de Deus, isso vai influenciar nas minhas decisões. Deus é o meu provedor, que tudo provém, que me dá todas as coisas, isso vai influenciar as minhas decisões. Minha consciência, que dita o que é bem e o que é mal, entre certo e errado, bem e mal. Dependendo de como está minha consciência baseada nas minhas crenças, vai influenciar minha decisão. A vontade, nós temos uma vontade que não é vontade assim, estou com vontade de comer chocolate. É a vontade que é o poder da vontade, o poder de decisão. Ele influencia na escolha que nós fazemos. Tá? Se ela é um poder de decisão fraco, enfraquecido, eu não tenho força para tomar certas decisões. Existe o conceito de coração, que obviamente não é o órgão, é mais a questão das nossas emoções e sentimentos, que define justamente isso daqui. É o coração que define as nossas emoções de ganhar ou perder. Se ela está um pouco alterada, eu vou ter problema na hora de decidir. Eu vou decidir coisas pensando que eu estou ganhando quando eu estou perdendo. E o intelecto, e é por isso que você está aqui, e é por isso que nós compartilhamos muitas dessas informações, porque ajuda no intelecto, o conhecimento, que ajuda na nossa cosmovisão, que é a visão do mundo, que ajuda a gente a entender como as coisas funcionam, como as leis funcionam. Assim como a lei lá, que ajuda as pessoas a fazerem um avião e voarem de forma estável. Se eu entender como as leis da natureza funcionam, eu consigo viver em harmonia com essa lei para ter mais saúde e para ter mais vida, harmonia, felicidade. 6. A razão, que raciocina para a causa e o efeito. Então a razão é muito importante. Se a razão ela está afetada pelo meu intelecto, pelo meu conhecimento, a minha razão vai definir causa e efeito de forma errada. Tá? Eu não vou conseguir processar isso direito e eu vou ser... Lembra quando as pessoas falam assim, nossa, que pessoa inconsequente? Ela fez o negócio e não estava nem aí para o resultado, pelo que ia acontecer. É isso aí. Pessoas às vezes agem de forma impulsiva e depois tem que arcar com as consequências. Número 7, por último, é a nossa imaginação, que é a forma como nós reajustamos a informação. Amanhã a gente fala um pouco mais disso. Tem uma série de versos bíblicos que eu queria trazer para nós, por causa que até aqui você está vendo o aspecto físico e emocional. O problema é que nós não somos só físico e emocional. Nós somos seres espirituais também. Lá no Éden, quando Deus criou o ser humano, do pó da terra, ele soprou o espírito no homem e nós passamos a ser uma alma vivente. Então, isso aqui é o que nós somos. Nós somos uma alma vivente que é composta de espírito e matéria. E o que é esse espírito? Foi dado por Deus. Essa é a informação que Deus deu para nós, que eu gosto de mencionar, que é a nossa mente. A mente que a gente não consegue medir, mensurar, pegar nela. Quem consegue pegar a mente? Você consegue pegar o cérebro, mas não consegue pegar a mente. A mente, onde processa a informação, é o espírito dado por Deus, que processa toda a informação. Só que como nós somos integrais, nós somos a matéria, nós somos o espírito que também processa a parte intelectual, a mente, que nos faz ser o que nós somos, isso daqui, um afeta o outro. Se eu estou com um problema de saúde físico, isso afeta a minha mente, na forma como eu penso. Se eu estou comendo muito mal, a mente não consegue trabalhar na sua forma mais excelente. Ela vai processar a informação de forma errada, não perfeita. E isso vai afetar a sua saúde. E vice-versa. Se você não compreende algumas coisas, como a lei da natureza, não compreende como funcionam algumas coisas, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai afetar a sua saúde física, porque é onde essa parte espiritual envia informação e energia para todo o corpo e toda a célula. Nesse caso, o que a Bíblia diz que aconteceu lá atrás no Éden quando nós fomos feitos? Conhece a história lá no Gênesis 3 da serpente que veio e disse assim para Eva, olha só, se você desobedecer, você vai ganhar. Deus tinha falado assim, se você desobedecer,
você vai perder. Desobediência gera perda. Se você desobedecer, você vai morrer, perda. A serpente, Satanás, veio e falou assim, ó, não, você vai ganhar. Você não vai morrer, você vai ganhar. Ele inverteu as coisas. Seus olhos vão se abrir, você vai ser como Deus. Como o aspecto veio como ganho, e a gente foi feito para ganhar, ela se sentiu fortemente tentada. Então, ela tomou a decisão. Se viesse com uma proposta assim, ó, vai dar ruim, desobediência vai zoar o negócio, vocês vão brigar entre vocês, marido e mulher, vai vir um problema, vai vir um monte de problema na humanidade, morte, perda, briga, guerras. Então, mas ó, vale a pena, toma aí, quer comer? Você acha que isso ia ser tentador? Ela ia falar assim, você tá doido? Claro que ela não ia fazer, mas como veio de forma dissimulada, como ganho, então ela tomou a decisão e a gente hoje, nosso mundo ele está de cabeça para baixo, nossa cosmovisão. Se nós não alinharmos isso de novo, o que diz a Bíblia? Que o nosso coração ele é enganoso. Está lá no livro de Jeremias, no capítulo 17, diz que o nosso coração é enganoso, perverso, mais do que todas as coisas. O que acontece? Esse coração, aquelas 7 coisas que eu falei para você, ela está com problema e a gente precisa ajustar isso. Porque se a gente não ajustar isso, não importa se eu como bem ou se... Quer dizer, importa sim, porque é matéria-prima. Mas mesmo assim, se eu tiver com um problema e eu tomar só remédio, não vai ajudar, porque eu não estou trabalhando a raiz do problema. O tema que a Vanessa vai trazer hoje é um tema excepcional, extraordinário. Então é bem prático, tem a ver com relacionamentos e você não quer perder, porque esse é um dos problemas mais comuns que acontecem na vida do ser humano, é problema de relacionamento, que é a que causa todas as mágoas, os problemas emocionais que eventualmente causam doenças, tá ok? Então, eu vou parar por aqui e vou trocar a câmera ali. Então, boa noite mais uma vez. A gente está dando sequência naquilo que estava sendo explicado, porque aí você ouviu novamente um monte de informação sobre saúde, sobre os conteúdos. Boa noite, bem-vindo para quem está entrando de novo. Caiu um pouquinho, mas a gente está voltando agora. E a gente fica se perguntando, tá, eu entendi mais ou menos, mas eu quero saber de forma prática como que eu faço isso na minha vida, onde eu consigo me identificar. E a gente vai falar de um jeito bastante simples e prático para que você possa entender. Quem está na live conosco, no YouTube, vai conseguir ver o PowerPoint agora. Quem está aqui no Instagram seguindo, a gente vai disponibilizar isso depois, mas eu vou falar e vocês vão entender também sobre o que a gente está falando, que são sobre as emoções. Eu quero que você comece a fazer agora uma identificação. Será que eu sou uma dessas pessoas? Porque você vai se identificar em uma delas. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do apego. Então, a teoria do apego, ela é muito estudada e expandida para que a gente possa se identificar. Existem 4 tipos de apego. O primeiro que nós vamos falar é sobre o apego seguro, o apego bom, saudável. E eu quero te perguntar se você tem esse apego saudável no seu dia a dia, nos seus relacionamentos próximos com o seu cônjuge, com as pessoas do seu trabalho, com quem você realmente se identifica. Então vamos pensar um pouquinho sobre a teoria do apego. O que é essa teoria? Como nós aprendemos a amar? Como a gente aprendeu a ter vínculo? E sobreviver emocionalmente. Você com certeza veio de uma família, essa família te estruturou, te deu exemplos de convivência, ela te tratou de uma forma positiva ou negativa, e a maneira como essa família fez esse relacionamento com você determinou a maneira como você também aprendeu sobre o apego, sobre como se relacionar, sobre como sobreviver emocionalmente. Então não se trata só de amar, né? Se trata de vínculo. Como que a gente se vincula com as pessoas? Então o primeiro que a gente vai falar é sobre o apego seguro. A frase do apego seguro é: eu posso amar e continuar sendo eu. Então é uma pessoa estruturada. O apego seguro, todos nós podemos nos tornar um dia se a gente treinar bastante, se a gente fizer alguns processos como esse que a gente está fazendo hoje, entregando aqui para vocês conhecimento, aprendizado, se a gente ler e se a gente aplicar técnicas que depois a gente vai oferecer para vocês como fazer o trabalho dessa transição entre o apego, os apegos que são disfuncionais, para esse apego seguro. A criança que tem um apego seguro, que se tornou um adulto, quando ela era criança, ela tinha cuidadores emocionalmente disponíveis. Eles eram previsíveis, então não tinha alteração do dia a dia, da rotina, das mudanças, e eles eram responsivos. Quando a criança precisava, ele estava lá, tá? A mensagem que esse adulto internalizou, quando eu preciso, que essa criança internalizou, quando eu preciso, alguém vem. As minhas emoções fazem sentido e eu posso confiar. Então essa pessoa, que hoje é um adulto, que tem um apego seguro, teve esse tipo de infância. Características emocionais dessa pessoa: ela consegue dar e receber o amor.
Ela consegue ir lá na fonte, pegar esse amor, tomar esse amor, e ela consegue vir aqui e entregar sem dificuldade, tá? Ela tolera a intimidade sem perder a identidade dela. Tem pessoas que não, você vai ver mais pra frente. Ela consegue lidar com conflitos sem catastrofizar. Já ouviu pessoas que entram em crises catastróficas porque elas não conseguem lidar com conflito? Pouca coisa, pouca pressão gera uma grande catástrofe. A pessoa que tem um apego seguro não tem essa dificuldade. Outra coisa, ela se sente digna de amor. Ela regula as emoções dela com flexibilidade. Você é uma pessoa que consegue se sentir digna do amor? Eu tenho muitos pacientes e esses pacientes muitas vezes me contam que eles não se sentem dignos, não se sentem bons o bastante, bons o suficiente, e por isso a relação também vai ser alternada por causa disso. No corpo e no cérebro dessa pessoa que se sente, que tem um apego seguro, o sistema nervoso predominantemente é regulado. Então, não é só o relacionamento, mas é também químico, tá? Existe um bom equilíbrio entre a ocitocina, que é um hormônio do vínculo que nós temos, e o cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. Ele é necessário, mas em níveis altos ele nos faz muito mal, né? Então, esse equilíbrio entre vínculo e estresse é adequado na pessoa que tem um apego seguro. Ela tem a capacidade de se acalmar e pedir apoio quando ela precisa. Você é esse tipo de pessoa? Ou você gosta de resolver todas as suas coisas sozinho? Não gosta de pedir ajuda? Se sente meio envergonhado, meio humilhado quando precisa do apoio de alguém? Nos relacionamentos adultos, a pessoa de apego seguro tem uma comunicação clara, os limites dela são saudáveis e ela não confunde amor com fusão, né? Ela não acha que ela e a outra pessoa são um só, portanto todas as coisas que ela vai fazer precisa ser sempre com o outro, o tempo todo. Ela não consegue ter individualidade, individuação, né? Então essa pessoa no amor seguro consegue. E ela não confunde distância com abandono. A frase interna típica é: eu sou amado e se algo der errado, eu posso lidar com isso. Então, esse é o apego seguro. Boa notícia! Todo mundo pode chegar nesse amor seguro. Se você trabalhar, fizer as técnicas que a gente for dar, se você tiver bastante conhecimento, se você se empenhar e estudar relacionamento, porque a gente estuda para dirigir, a gente estuda para fazer uma faculdade, a gente estuda para fazer comida, mas a gente não estuda para ter bons relacionamentos. E é por isso que os relacionamentos fracassam, porque a gente não dedica tempo para isso. Se você dedicar tempo para o seu relacionamento, estudar, com certeza você vai aprender isso que a gente está falando aqui, tá? Então vamos falar agora sobre um tipo de apego que não é saudável. E eu quero que você pense bem nessas características para ver se você não se identifica. Esse apego se chama evitativo. Evitativo de evitar. É um apego retraído, é um apego com medo, tá? A frase base dela é: eu aprendi que precisar de alguém machuca. Quando eu dependo do outro, quando eu preciso do outro, quando eu preciso pedir alguma coisa para o outro, de alguma forma eu vou me machucar, tá? Essa pessoa, quando ela era criança, ela teve cuidadores emocionalmente indisponíveis ou frios, que invalidavam as emoções dessa criança. Então ela acabou aprendendo a se retrair. Então tudo que nós vivemos desde a nossa infância, com os nossos pais, também vão moldando a nossa mente, a nossa forma de pensar, tá? A mensagem internalizada desse apego evitativo: não adianta sentir, não adianta pedir, é melhor não precisar, e a criança aprende a desligar o seu sistema emocional para não sofrer a rejeição. Você tem apego evitativo? Tá fazendo um checklist aí daquilo que eu estou trazendo aqui para você? Ok, vamos pensar mais aqui. Características emocionais. Ela tem uma dificuldade de acessar os seus próprios sentimentos. Ela tem medo da dependência emocional e ela faz uma valorização excessiva da autonomia. Como é que eu passo para baixo aqui para gerar mais? Ok. Então, ela tem uma valorização excessiva da autonomia. Eu faço tudo sozinho, eu resolvo, eu dirijo, eu conduzo, eu não preciso de ajuda, eu conduzo a minha própria vida, tá? Isso faz parte desse apego evitativo. Não é saudável isso. O certo é você aprender a pedir ajuda. Características emocionais de quem tem apego evitativo: minimiza as necessidades afetivas e evita conversas profundas. Ai, uma DR de novo. Ai, de novo essas perguntas. Ai, de novo você vindo com isso. Tá? Então, quando você tem uma facilidade de ter esse tipo de conduta, é porque talvez o seu apego seja evitativo. No corpo e no cérebro, como que funciona essa pessoa? Ela faz isso porque ela quer? Não, ela não tem controle, é por isso que a gente está trazendo informação. O sistema nervoso tende ao desligamento, ao afastamento, a se afastar da relação. Tem uma supressão emocional, então é feito com muita pressão, dificuldade de acessar a ocitocina no vínculo, ou seja, o apego, o vínculo saudável, ela tem uma certa dificuldade,
e tem um estresse que aparece no corpo, como dores, tensão, doenças psicossomáticas acabam vindo para esse tipo de paciente que tem dificuldade. Um pequeno desafio para você agora, se você está identificando seu marido, sua esposa, alguém da sua família que tem essas dificuldades, manda a setinha lá para essa pessoa para que ela possa vir assistir essa live, porque a gente vai trazer informação valiosa e importante sobre isso, tá? Nos relacionamentos adultos, como é que a pessoa com vínculo, com apego evitativo se relaciona? Foge quando a relação é muito profunda, tende a ter um afastamento. Podem parecer pessoas frias ou pessoas mais distantes na relação. Confundem amor com perda de liberdade e preferem relações mais superficiais ou muito controladas, ok? Frase interna típica: se eu depender, vou me machucar. O apego ansioso. Esse eu achei muito interessante porque a grande maioria dos meus pacientes tem esse tipo de apego. Então, paciente querido, se você está me ouvindo, olha que legal o que a gente está trazendo agora, essa novidade para você aprender a se relacionar de uma forma mais saudável. O apego ansioso, a frase base dele é: eu vou garantir, eu preciso garantir que não vou ser abandonado. Nos seus relacionamentos, você tem medo do abandono? Você já viveu em relações tóxicas, onde você não conseguia ter um vínculo saudável, profundo, adequado, porque você tinha o tempo todo medo de perder essa pessoa, medo de que ela fosse embora, de que você não fosse ser bom o suficiente? Pessoas assim não são assim porque elas querem, é porque quando elas eram crianças, elas tiveram cuidadores inconsistentes. Tinha dia que dava atenção, tinha dia que era totalmente ausente. Então isso fez com que a criança crescesse com muito receio: eu tenho que agradar o tempo todo. A mensagem internalizada desse apego ansioso é: o amor é imprevisível. Preciso me esforçar para não ser deixado. A criança aprende a intensificar emoções para garantir atenção. Já viu aquela criança que começa a dar muito trabalho? Ela está lá tentando receber o apego do outro, o vínculo do outro, porque ela não se sente segura. Então, se eu não for conquistar sendo uma boa criança, eu vou tentar conquistar chamando atenção, aprontando alguma coisa, tá? Pode ser que você fez isso. Ou você foi muito boazinha tentando agradar e não deixou de ter um apego ansioso, ou você foi chamar atenção fazendo coisas erradas. E os efeitos são o mesmo, né? Os excessos causam a mesma emoção. Características emocionais de quem tem o apego ansioso, preocupado. Medo intenso de abandono, hipervigilância no relacionamento. Você está o tempo todo vendo a cara, a fisionomia da pessoa. Ai, parece que eu fiz alguma coisa errada, ela não tá com uma cara muito boa hoje. Nossa, ela parou de falar comigo. Ela me chamava de um apelido, agora ela me chamou do meu nome completo. Alguma coisa aconteceu. Meu Deus, o que eu fiz? Né? É aquele medo, aquela hipervigilância. Necessidade constante de validação. A gente já comentou hoje aqui na live sobre essa validação, a necessidade que a pessoa tem de receber de fora, da validação do outro. Ela não tem uma validação interna, né? Características emocionais: dificuldade em ficar sozinho, emoções intensas e oscilantes. No corpo e no cérebro, como que essa pessoa funciona? Ela é assim porque ela quer? Não, também. O sistema nervoso dela está em hiperativação. O cortisol está elevado, está lá em cima com os níveis de estresse e tem muita dificuldade de se autorregular. Essa autorregulação ela é inconstante, ela precisa estar bem com o outro, da validação do outro para respirar calma e falar: ai, ufa, posso respirar aliviada, tá tudo bem, posso agora ficar ok. Né? Busca constante por sinais de regulação. Fica comigo, a gente está acabando. Nos relacionamentos adultos, tem os ciúmes excessivos que a gente fica perguntando: nossa, mas por que tem tanta insegurança? Vem desse apego ansioso, tá? Medo da rejeição, tendência à fusão, achar que os dois são um só o tempo todo, e pode confundir a ansiedade com o amor. Aí você pode estar se perguntando assim: Vanessa, mas tem várias características que eu me identifiquei, mas tem outras que eu não me identifiquei. Muito boa a sua percepção. A gente nunca é um só. A gente tem a maior parte das características de um tipo de apego, com alguns outros exemplos de outros apegos. Então pode ter uma ou outra coisa que você não se identificou, mesmo assim sendo o seu principal tipo de apego. Estamos acabando, pessoal. Vamos lá. Frase interna típica: se eu relaxar, eu vou ser abandonado. Esse é a pessoa que tem o tipo de apego. Um dos piores apegos, apego indisponível. Quem eu amo também é quem me assusta. Qual é a característica dessas pessoas que estão dentro desse apego? Você já viu uma pessoa que você tenta se relacionar e você fala assim: essa pessoa está indisponível emocionalmente, ela não está aberta para o relacionamento. É esse tipo de pessoa aqui. Foi provavelmente uma criança que esteve em contexto de abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico, negligência ou violência. Os cuidadores, eles eram simultaneamente uma fonte de amor,
mas também uma fonte de muito medo. E essas pessoas, por estarem vivendo, essas crianças, por estarem vivendo nesse tipo de situação, cresceram como adultos sem saber lidar com essa dificuldade, tá? A mensagem internalizada desse tipo de apego é: o amor machuca e a proximidade é muito perigosa. Então ela tem dificuldade de ficar no relacionamento. As características emocionais dela: o desejo intenso de vínculo, ela quer muito se relacionar, mas ela tem muito medo da extrema intimidade. Ao passo que ela quer se relacionar, ela tem muito medo. As relações dela normalmente são caóticas, são relações desreguladas, onde ela vai acabar atraindo relacionamentos tóxicos para viver de novo aquela inconstância que ela viveu lá com os pais. E ela normalmente se sabota. Características emocionais: muita confusão emocional e dissociação. Ela não sabe mais quem ela é, quem o outro é, ela fica muito confusa sobre isso, né? No corpo e no cérebro desse tipo de apego, existe um sistema nervoso que está desorganizado, alternância entre hiperativação e desligamento. Um dia ele está super atrás de você, no outro dia ele some e desaparece. Um dia ele te liga, manda flores, um Ferrero Rocher na sua casa, depois ele some e fica uma semana, duas sem mandar mensagem. Você fica: gente, o que aconteceu? Mas será que eu fiz alguma coisa, né? Quando você tem um apego ansioso, será que eu fiz alguma coisa? E aí você não entende muito bem por que essa pessoa faz isso. Muito característico, eles falam a respeito dos narcisistas, né? Que tem esse tipo de alteração também. Ele te dá uma hiper atenção, depois ele desliga completamente. Tá aqui muito bem representado esse tipo de apego indisponível, tá? Porque o cérebro dele não está funcionando da maneira adequada. Dificuldade de sentir segurança no próprio corpo, e as respostas traumáticas, elas são praticamente automáticas nessa pessoa. Nos relacionamentos adultos, esse tipo de apego, que é o indisponível, tem relações muito intensas, mas muito instáveis também. A atração é por vínculos que são tóxicos, que não são saudáveis. Medo de abandono, mas também medo da proximidade e dificuldade de confiar. Afinal de contas, lá atrás, nas relações parentais, foram relações inseguras, né? Então é normal ter esse tipo de medo. A frase interna típica é: eu quero amar, mas não sei como me sentir seguro. Você se identificou com esse tipo? Eu queria atrair relacionamentos saudáveis, felizes, eu queria fazer uma entrega, uma troca também saudável. O que eu faço? Eu coloco essa pessoa como a fonte? Eu coloco essa pessoa como sendo o centro? O que eu posso fazer para chamar mais a atenção dele? Quantidade de pacientes que eu já atendi falando isso. Vanessa, eu comprei um livro dizendo os 7 segredos para você atrair o homem certo para você, para ele ficar e não te abandonar, para ele não ir embora e não sair, como fazer com que o seu marido volte a se encantar por você, como ele era encantado no namoro. Você já ouviu falar disso? Você já fez esse tipo de procura? Pois é, muitos de nós temos carências afetivas internas que a gente não sabe representar, não sabe dizer o que é, não sabe dar nome para ela. E é por isso que a gente está trazendo esse tipo de informação, para que você saiba qual é a fonte certa. Hoje não vai mais dar tempo, porque a gente não quero esgotar aqui o seu limite, mas eu quero que você venha amanhã, porque eu vou te dar, pelo menos, para um desses vários apegos que nós falamos, algumas técnicas especiais, específicas, para você nunca mais se sentir dessa forma. Principalmente para quem tem um apego um pouco ansioso, inseguro, preocupado, eu vou te dar uma relação de técnicas onde você vai conseguir se autorregular, tirando esse medo, esse pavor que você tem. Essa incerteza o tempo todo, essa sensação de que o outro vai embora, como se você não fosse boa o suficiente. Isso é para homens e para mulheres também. Eu tenho muitos pacientes homens que são muito inseguros também, ficam o tempo todo pulando de relacionamentos, de galho em galho, porque eles não aprenderam a curar realmente a fonte, como nós estamos tratando aqui, as raízes, a fonte que eles estão indo buscar uma água lá, está uma água suja e por isso fica tão instável, né? Podemos aprender a autorregulação para chegar no apego seguro, aquele apego onde você consegue entregar alguma coisa que é saudável, que é boa, que é salutar, ficar num relacionamento estável. Não precisar nunca mais fugir, nunca mais se sentir sufocado, nunca mais sentir que o outro quer fazer uma fusão com você e você tá, ai, que menina chata, sufocante. Quando que eu consigo descobrir quando é um relacionamento saudável e quando é um relacionamento tóxico? Então, tudo isso a gente vai estar entregando para vocês. Depois, entrando para quem for entrar no grupo do WhatsApp, a gente vai passar as informações, porque aqui a gente não consegue, né, passar esses PDFs e entregar todas essas informações, mas eu quero que vocês entrem no grupo do WhatsApp. Eu vou disponibilizar agora, lá no meu Instagram, no meu Instagram aqui, no Story, como fazer para você entrar nesse grupo para a gente disponibilizar isso. E também amanhã, no nosso último dia, nosso terceiro dia, entregar esse conteúdo para que você possa sair daqui com alguma ferramenta.
Não perca, obrigado pela sua audiência, obrigado por ter ficado conosco aqui até esse horário. A gente passou um pouquinho hoje porque a gente começou atrasado, mas muito obrigado pelo seu compromisso de estar aqui. E a gente se vê amanhã nesse mesmo lugar, tá bom? Um beijo, boa noite, fica com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado aí pela sua presença mais uma vez. E não perca amanhã, porque amanhã é a solução, tá? Você não vai querer perder o melhor, que é a solução.